Excelentíssimo senhor presidente deste Tribunal de Contas, conselheiro Luiz Eduardo Xerém, em nome de quem eu cumprimento os demais conselheiros e conselheiros substitutos. Caros colegas procuradores, Dr. Aderson Flores e Dr. Diogo Ringenberg, caros servidores do MP de Contas e do Tribunal de Contas, minha querida mãe e todos os demais aqui presentes, uma boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, pela confiança depositada em meu nome para a rica e desafiadora missão de conduzir tão relevante instituição que é o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. Não poderia deixar de mencionar neste momento e reconhecer a forma prestativa com que o presidente desta casa, conselheiro Dado Xerém, atendeu diversas demandas deste órgão ministerial, e a todos os conselheiros pela forma respeitosa com que me trataram nesses anos de convivência nas sessões plenárias, mesmo que com muitas divergências de entendimento. Aos conselheiros substitutos, por compartilharem comigo suas angústias e expectativas no exercício de função tão relevante como a magistratura de contas, e pelo apoio incondicional no momento mais necessário da nossa trajetória institucional. Necessário reconhecer todo o apoio, em especial na defesa institucional e das prerrogativas, prestado pela valorosa Ampicom, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, na pessoa do estimado colega Dr. Júlio Marcelo de Oliveira. Reconheço também o valoroso trabalho dos colegas Dr. Ricardo César e doutora Cláudia Fernanda, que conduziram nos últimos anos o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, pelo incentivo e pela contribuição para a melhoria da atuação do MPC em âmbito nacional. A todos os nossos servidores do MP de Contas, pela diligência e pelo comprometimento que vejo no exercício de suas funções, em especial a minha equipe de trabalho no gabinete, por poder lhes delegar importantes tarefas com a confiança de que serão realizadas a bom termo. Nós, os procuradores, representamos a instituição, mas nada, absolutamente nada, conseguiríamos realizar se não pudéssemos contar com o envolvimento e a dedicação de cada servidor em cada uma das suas atribuições. Aos servidores do Tribunal de Contas, que nas diversas abordagens, nas minhas idas e vindas nos corredores desta casa, não raras vezes me prestaram apoio e esclarecimentos, mas também algumas críticas, as quais contribuem para a reflexão e o aprimoramento do nosso trabalho. Gostaria de prestar homenagem e gratidão, em especial ao meu falecido pai e minha mãe, que sempre priorizaram educação e senso de responsabilidade, o que, sem dúvida, foi determinante para a minha chegada até aqui. Aos meus irmãos, José e Jardel, com quem aprendi desde cedo a administrar conflitos e a respeitar a visão do próximo. E aos meus amigos, por me proporcionarem diariamente momentos de descontração e de leveza no meio às responsabilidades de todos os dias. Há 12 anos atrás, eu era empossada procuradora neste Ministério Público de Contas. Imensa era a minha alegria pela conquista depois de um longo período de preparação para o concurso e por retornar à minha querida Florianópolis após um ano de trabalho no estado vizinho. Mas grandes eram também os desafios que se apresentaram. Desafios pessoais, por conta da pouca idade, mas, sobretudo, por ser a primeira mulher a exercer o cargo de procuradora do Ministério Público de Contas catarinense. Inovações sempre implicam expectativas, e era inevitável o meu receio de não conseguir satisfazê-las. No plano institucional, também poucos não foram os obstáculos e as lutas nesses últimos 12 anos. No início, a escassa estrutura de trabalho e as inúmeras demandas não raras vezes nos causaram angústia. Cientes das responsabilidades do cargo, em alguns momentos, o sentimento de impotência nos invadiu. E, nesse contexto de lembranças, meu primeiro e profundo agradecimento não poderia deixar de remeter ao colega Dr. Diogo Ringenberg.
Juntos iniciamos nossa trajetória neste órgão ministerial e incontáveis foram as vezes em que pude me fortalecer com seu apoio incondicional. Não foram poucos os momentos em que me senti acalentada com as suas palavras e contagiada pelo seu otimismo. Sempre vou me lembrar de um certo momento em que ouvi do colega a sábia e, naquele momento, apaziguadora conclusão: Cibele, talvez a nossa missão aqui seja abrir o caminho para a nova geração de procuradores que virá. Hoje, eu estou profundamente feliz em concluir que sim, que abrimos uma trilha de possibilidades para os procuradores que virão. Mas, doutor Diogo, nós fomos muito além. Nós somos protagonistas e escrevemos um novo capítulo na história do Ministério Público de Contas catarinense. Ao colega Dr. Aderson Flores, agradeço a confiança em mim depositada ao longo dos anos em que exerci as funções de Procuradora-Geral Adjunta. Ao olhar para toda a minha caminhada profissional neste órgão, posso assegurar que esses últimos 4 anos de sua gestão foram os meus melhores anos de trabalho, os mais gratificantes. Isso se deve à sua habilidade como gestor público, à firmeza com que representou este órgão nos seus momentos mais críticos e, sobretudo, ao seu dom natural para a diplomacia. Todos os acontecimentos pelos quais passamos nesses últimos anos nos fortaleceram profundamente. Somos uma verdadeira equipe em torno de um objetivo comum, que é o de servir a sociedade catarinense da melhor forma possível. No início deste ano, o Ministério Público de Contas elaborou seu primeiro planejamento estratégico em âmbito nacional e adotou como missão o combate à má gestão pública. E é com base nessa diretriz que eu pretendo conduzir o MP de Contas de Santa Catarina, com uma atuação focada especialmente na proatividade e na inovação, para além da relevante missão de custos legis que nos é legalmente confiada. Santa Catarina também atuará ao lado dos demais Ministérios Públicos de Contas brasileiros para alcançar a necessária autonomia, indispensável para o adequado exercício de todas as nossas funções. E para chegarmos a esses objetivos maiores, ações serão implementadas durante esta gestão. O primeiro passo será desenvolver um planejamento de ações participativo, com base em ideias e sugestões vindas não somente do corpo técnico do MP de Contas, mas também da sociedade. Queremos ouvi-la, queremos saber quais são as suas prioridades para podermos atuar de acordo com as suas reais necessidades. A participação social merece especial atenção, porque é ela que confere ao cidadão o poder de atuar diretamente na melhoria da gestão pública. A sociedade está em todos os lugares, usando e vivenciando os produtos e os serviços do poder público. Por isso, essa aproximação é não somente desejável, mas essencial para a efetividade do nosso trabalho. Também queremos ampliar e fortalecer as parcerias com organizações institucionais e sociais. Acredito fortemente que, sozinhos e isolados nos nossos gabinetes, não atingiremos com a eficiência e agilidade necessárias a importante missão que nos foi confiada. Por isso, atuações em rede e aproximação com organizações sociais voltadas ao controle serão mais uma prioridade desta gestão que hoje inicia. O fortalecimento da comunicação institucional será fundamental. Tanto a comunicação interna, para que todo o grupo de trabalho compreenda e se sinta envolvido nos projetos que virão, quanto a comunicação externa, por meio da estruturação da ouvidoria, do serviço de atendimento ao cidadão e do compartilhamento de informações em redes sociais, ações que já serão implementadas nesses primeiros meses de gestão. Atividades relacionadas à permanente capacitação dos nossos servidores e ao incentivo à análise de dados também nortearão esta gestão, pois entendo como fundamental que o planejamento e a execução das atividades ministeriais sejam amparados em análise científica. Para tanto, vamos ampliar o número de convênios e parcerias com outros órgãos de controle e compartilhar conhecimento e expertise. Estima-se que a cada 2 dias a humanidade cria o mesmo volume de dados que foi armazenado durante toda a história da nossa civilização. Neste cenário,
Creio que é fundamental que utilizemos toda a tecnologia disponível para conjugarmos eficiência com o menor uso de tempo e de recursos possível. Por fim, ressalto que o crítico momento que o nosso país atravessa, e falo aqui de uma crise de gestão e de moralidade que assola a administração pública em todo o país e que afeta diretamente o exercício dos direitos mais elementares de muitos cidadãos brasileiros, revela uma intensa demanda por ações de todos os órgãos de controle da sociedade. Nesse contexto, o Ministério Público de Contas vai reforçar a sua contribuição para a efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos como um meio de consolidação da democracia. Democracia e participação social não são assuntos para discussão apenas na academia. É necessário que haja o fortalecimento de uma cultura democrática mais participativa e o vetor dessa transformação deve passar também pelos órgãos de controle. Como bem nos lembra a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a tarefa é dificultosa, mas não deixaremos de desalento direito e ética que a Constituição impõe que resguardemos. E para encerrar as minhas palavras, trago palavras de Cora Coralina, poeta que viveu longe dos grandes centros urbanos, alheia aos modismos literários e foi capaz de produzir uma obra autêntica e que tanto representa o povo brasileiro. Entre os escritos de Cora Coralina, destaco aquele que guia os meus próprios passos. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Com essa mensagem, eu me despeço, agradecendo a presença de todos e desejando-lhes uma ótima semana.